meu computador aqui, depois eu vejo o que eu faço com essa gravação, como eu vou passá-la para vocês, tá? Então, turma, está gravando. Peço para que vocês desliguem as câmeras. Me parece que todas as câmeras estão desligadas, mas desliguem os microfones também. Se vocês tiverem alguma dúvida, não é que eu não queira interagir, tá? Porque senão a aula fica com muita interrupção e aí o vídeo não fica bom, a aula, eu não consigo dar todo o conteúdo programado. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu termino a aula em 5 minutos mais cedo, guardem a dúvida, a pergunta de vocês para o final. Combinado assim? Então tá. Então tá tudo bem com vocês, né? Espero que todos estejam bem, familiares também. Eu estive um pouco doente no final da semana passada, descobri que eu tenho asma, eu não sabia que eu tinha asma até então. Eu não estava conseguindo respirar direito e isso foi na terça para quarta e eu fui parar na emergência do Hospital do Coração. Eu achei que podia ser coração. Não conseguia respirar e estava muito cansado, extremamente cansado. Fiz tomografia, né? Porque existiu uma suspeita aí de que poderia ser coronavírus, mas eu achei que não fosse mesmo, porque eu não tinha os sintomas, só os respiratórios mesmo. E aí fiz tomografia e aí tá, descartou-se o coronavírus, mas foi diagnosticado asma. Eu estou no meio de uma crise de asma, estou com a minha bombinha. Agora eu sou um doente crônico, um asmático crônico, e estou com bronquite também. Então talvez eu tenha que fazer uma interrupção na aula para fazer um aerosol aqui para conseguir respirar bem. Mas está tudo certo, tá? Espero que vocês estejam bem também. Em outras oportunidades, eu falei para vocês sobre os músculos do membro superior, tá? Hoje, a intenção é falar de todos os músculos do membro inferior. A gente vai começar pelos músculos do quadril, depois os músculos do joelho e, por fim, os músculos do tornozelo e do pé. Aqueles músculos pequenos do pé eu não vou abordar na aula de hoje, se eu tiver alguma outra oportunidade eu falo a respeito. A intenção é falar dos músculos maiores, dos músculos extrínsecos do tornozelo e pé, que são aqueles músculos que vêm da perna e cruzam a articulação do tornozelo. Eles vêm do fêmur, né, vêm da coxa, vêm descendo, passam pela articulação do tornozelo e se prendem aos ossos do pé. E não vou falar daqueles músculos pequenininhos que nascem e morrem no pé, que são chamados de músculos intrínsecos do pé, músculos que têm origem e inserção no pé. Desses eu não vou falar, tá? E a gente vai nessa sequência, né, da articulação mais proximal para a articulação mais distal no membro inferior. Lembrando que músculo é a estrutura responsável pelo movimento do corpo. É a partir da contração muscular que o movimento na articulação acontece. E a partir do movimento articular, o corpo se movimenta, né? Conseguimos nos movimentar, conseguimos nos locomover. E músculo tem uma outra função, de estabilização da articulação a que ele pertence também. Então, o músculo tem duas grandes funções. Movimentar a articulação, movimentar o corpo, movimentar as articulações a que ele pertence e também estabilizar as articulações que ele cruza. Então, por exemplo, os músculos do quadril movimentam a articulação do quadril e também estabilizam a articulação do quadril. Dizemos que músculo é estabilizador dinâmico. Estabilizador dinâmico porque é uma estrutura que participa da estabilização articular e dinâmico porque ele tem capacidade de contração. É uma estrutura dinâmica, né? Uma estrutura que tem movimento, não é uma estrutura inerte, uma estrutura parada, passiva, como ligamentos e cápsula articular. Então, enquanto ligamentos e cápsula articular são estruturas estabilizadoras inertes, então são estabilizadores estáticos, os músculos e os tendões, por possuírem contração, serem capazes de fazer contração, são considerados estabilizadores dinâmicos ou estabilizadores ativos. Tá? Então, essas são as duas grandes funções dos músculos. A articulação do quadril tem uma enorme estabilidade e essa essa ótima estabilidade da articulação do quadril tem forte relação com a grande quantidade de músculos e a presença de músculos muito fortes na articulação do quadril. Ao todo, a articulação do quadril, envolvendo a articulação do quadril, na face anterior, medial, lateral, posterior, são 23 músculos. Então, é muito músculo, não é qualquer articulação que tem envolvendo-a 23 músculos. Então, é músculo pra caramba na articulação do quadril. Não todos, mas quase todos músculos mais fortes, né? Músculos mais volumosos, músculos mais fortes. É o caso, por exemplo, do ilho-psoas, que é um grupo muscular anterior do quadril. É o caso do glúteo máximo, é o músculo posterior do quadril mais superficial e é o músculo mais volumoso, é o que dá contorno ao bumbum.
Os músculos adutores do quadril, especialmente o adutor longo, né, são outros músculos, são músculos muito fortes, músculos mais volumosos e que participam muito diretamente da estabilização da articulação do quadril. Então, ao todo, o quadril tem 23 músculos. E eu vou falar de todos eles na aula de hoje. São 5 na face anterior, 5 na face medial, que são os músculos da virilha, os músculos adutores do quadril, 3 na face lateral do quadril, músculos que fazem a abdução, e 10 na face posterior. Na face posterior do quadril tem músculo demais, alguns mais superficiais, outros mais profundos, mas é a face da articulação do quadril que tem maior número de músculos, né? São 10 ao todo na face posterior da articulação do quadril. No joelho são ao todo 14 músculos. São 4 na face anterior, 3 na face medial, um só na face lateral e aí na face posterior tem vários, né? De novo, na face posterior, agora da articulação do joelho, muitos músculos, o maior número de músculos está na face posterior do joelho, assim como na articulação do quadril. No tornozelo, são 3 na face anterior, são 12 ao todo. Então, 23 no quadril, 14 músculos no joelho e são 12 músculos na articulação do tornozelo, passando pela articulação ou pelas articulações do tornozelo, já que o tornozelo tem, na verdade, 3 articulações, é um complexo articular e não uma única articulação. São 3 passando pela face anterior do tornozelo, dirigindo-se para a face dorsal do pé. São 3 na face medial, 2 na face lateral e atrás nós temos os 3 músculos do tríceps oral mais o plantar. Então, são 4 músculos ao todo na face posterior do tornozelo. Tá? Estou fazendo só uma introdução aqui à aula de hoje. Então, totalizando 23 músculos 23 músculos na articulação do quadril, 14 músculos na articulação do joelho e 12 músculos passando pela articulação do tornozelo. Para facilitar, a gente vai fazer o seguinte, né? Para ser mais didático, para que vocês me compreendam, possam me acompanhar melhor, a gente vai ver primeiramente os músculos anteriores da articulação do quadril, depois os músculos mediais, depois os laterais e, por fim, os músculos posteriores da articulação do quadril. Músculos mais anteriores na articulação do quadril fazem não só, mas também o movimento de flexão. Então, os que estão localizados mais anteriormente, pela lógica, quando contraem, flexionam a articulação do quadril. Tá? Então, em via de regra, músculos mais anteriores flexionam, porque quando eles contraem, o fêmur é puxado para frente e para cima, o membro inferior é puxado para frente e para cima, flexionando a articulação do quadril. Os músculos localizados mais medialmente, quando contraem, puxam o membro inferior para a linha média, em direção à linha média, em direção ao centro. São, portanto, músculos que fazem a adução. Os mais laterais na articulação do quadril, quando contraem, puxam o fêmur para fora, lateralmente, superiormente, abduzindo a articulação do quadril. Então, enquanto os mediais fazem a adução, os músculos mais laterais da articulação do quadril fazem a abdução. E os mais posteriores, quando se contraem, puxam o membro inferior para trás, puxam o fêmur para trás e para cima, puxam o membro inferior para trás e para cima, produzindo um movimento de extensão. Então, em linhas gerais, é isso. Claro que o ideal é que vocês saibam quais são as ações primárias e secundárias de cada músculo da articulação do quadril, né? Nesse caso, da articulação do quadril. Mas, sim, em linhas gerais, os anteriores flexionam, os mediais aduzem, os laterais abduzem e os posteriores estendem a articulação do quadril. Por exemplo, o sartório está passando mais anteriormente na articulação do quadril. Por ser mais anterior, ele faz flexão. Juntamente com outros músculos anteriores, ele faz flexão na articulação do quadril. Mas esse não é o único movimento realizado por ele. Ele, além de flexionar o quadril, abduz a articulação do quadril, roda externamente a articulação do quadril, e como ele é muito longo e passa também pela articulação do joelho, ele movimenta o joelho também. Ele tem ações na articulação do joelho. No joelho ele faz flexão e rotação interna. Então, olha só, o sartório faz esses 5 movimentos. 3 movimentos na articulação do quadril, 2 movimentos na articulação do joelho. Eu já falei isso para vocês, né? Que um músculo nunca realiza um único movimento. Um músculo tem as suas ações primárias e secundárias. Né? Um músculo faz 2, 3 ou até mais movimentos. O sartório mesmo faz 5 movimentos. O peitoral maior, como a gente já viu, faz 5 movimentos no ombro. Então, nunca um músculo faz apenas um movimento.
Tá? Um músculo tem a sua ação primária, o movimento mais importante que ele realiza, que ele participa, mas ele sempre tem as suas ações secundárias, outros movimentos que ele ajuda a realizar, né? Que ele realiza como sinergista, né? Ajudando o agonista na realização destes outros movimentos. Um movimento nunca é feito por um único músculo, um movimento conta com a colaboração de vários músculos e um músculo nunca faz um único movimento, ele faz pelo menos 2, 3 movimentos e há casos de 5, 6 movimentos realizados por um único músculo. Quais são os músculos anteriores? Combinamos assim, de que eu apresentaria para vocês primeiramente os músculos anteriores, localizados mais anteriormente na articulação do quadril, depois os mediais, depois os laterais e, por fim, os posteriores. Os anteriores, responsáveis pela flexão do quadril, são 5. Retofemoral, que é um dos componentes do quadríceps, é um dos músculos do quadríceps. Sartório, falei dele agora há pouco, né? Ele sai da espinha ilíaca anterosuperior, aí ele passa pela face anterior do quadril, vai cruzando, seguindo em direção à face medial do joelho e termina num lugar chamado pata de ganso. A gente vai ver isso mais tarde. Então, o sartório, segundo o músculo anterior do quadril, e faltam 3. Esses 3 que restam da face anterior do quadril estão juntos formando um grupo muscular chamado ilho-psoas. O ilho-psoas é formado por psoas menor, psoas maior e músculo ilíaco. Então, com aqueles 2 que eu já tinha apresentado a vocês, né, mais estes 3 músculos que formam este grupo chamado ilho-psoas, temos os 5 músculos anteriores da articulação do quadril. Tá? Vou repetir, mas lembro que a aula está sendo gravada e de alguma maneira ela vai ser disponibilizada para vocês, tá? Ou via ambiente virtual do aluno, ou então eu dou um jeitinho de passar essa aula de alguma maneira depois para vocês, tá? Então, se ficar alguma dúvida, podem me perguntar no final, ou então vocês podem rever essa aula, rever esse vídeo. 5 músculos anteriores do quadril, músculos que fazem não só, mas principalmente, também, o movimento de flexão na articulação do quadril. São eles, reto femoral, sartório, e os 3 músculos do ilho-psoas, ou psoas ilíaco, que é um grupo muscular formado por 3 músculos, que são os 3 últimos anteriores do quadril. Psoas menor, psoas maior e o músculo ilíaco. Então, esses são os 5 anteriores, responsáveis pela flexão da articulação do quadril. O ilho-psoas é considerado o agonista da flexão do quadril. O que eu quero dizer com isso? Que o mais importante flexor da articulação do quadril é o ilho-psoas. É um grupo muscular profundo, localizado na face anterior do quadril, que pode ser palpado indiretamente, né? Através de gordura, através de outros músculos da parede abdominal, a gente consegue, lá no fundinho, a gente consegue sentir um volume que corresponde ao ilho-psoas. Mas não é fácil chegar nele, não é fácil fazer a palpação dele, por ser um grupo muscular bastante profundo. Olha o tanto que ele é profundo. Os psoas, é engraçado, né? Os psoas, mas é isso mesmo, né? O P mudo, né? P-S-O-A-S, né? Então, os psoas, menor e maior, começam nos corpos vertebrais lombares. Olha o tanto que esse grupo muscular é profundo. E o músculo ilíaco, né? Que é o terceiro músculo do ilho-psoas, começa na face anterior do osso ilíaco. O ilíaco é um daqueles ossos do quadril, né? Junto com isquio e com pubis, né? Então, ilho, isquio e pubis são aqueles 3 ossos que formam o osso da bacia, que formam o osso do quadril. O músculo ilíaco, ele começa na face anterior do ilíaco. Então, vejam que são músculos bem profundos no abdômen, mas é possível fazer uma palpação da projeção, uma palpação indireta, através de gordura, através de reto abdominal, dos oblíquos interno e externo, a gente consegue chegar nessa musculatura. Mas no rumo do intestino, você acaba chegando nesse grupo muscular. Tá? Então, esses são os 5 anteriores, são 5 anteriores da articulação do quadril, são músculos que fazem flexão na articulação do quadril. Agora, os músculos mediais, são os músculos da virilha, né? São músculos que passam medialmente, que passam por baixo da articulação do quadril. São eles. E eu vou falar na ordem do menor para o maior, tá? Em termos de comprimento. O menorzinho deles é o pectíneo, né? Com C mudo, pectíneo. Depois, o adutor curto, um pouquinho maior que o adutor curto, o adutor longo, talvez o mais importante dos 5, o mais conhecido dos 5 mediais do quadril.
Depois, o adutor magno. Vejam que o adutor magno é maior que o longo, tá? Magno, gente, significa algo grande. Magnífico, por exemplo, né, significa algo muito grande. Então, magno significa muito grande. No caso, o adutor magno é maior que o adutor longo. Mas tem um músculo adutor do quadril, o medial do quadril, o quinto e último, que é até maior do que o magno e é biarticular. Ele cruza o quadril e cruza também a articulação do joelho. Dos músculos mediais do quadril, seria o único que cruza também a articulação do joelho, o único biarticular, que é o grácil. Então, esses são os 5 músculos mediais da articulação do quadril. Repetindo, pectíneo, adutor curto, adutor longo, adutor magno e grácil. Tá? 5 músculos mediais, músculos que fazem adução e eles fazem rotação interna do quadril também. Tá? Quando a gente roda internamente, né, roda para dentro a articulação do quadril, contamos com a ação destes músculos. É a partir da contração dessa musculatura que o quadril roda internamente. Claro, existem outros rotadores internos do quadril, mas como o assunto é músculos mediais do quadril, então eu estou falando da rotação interna realizada por eles. Tá certo? Na face lateral da articulação do quadril, a gente mandou uma piadinha aqui no WhatsApp. Na face lateral da articulação do quadril, existem 3 músculos. Glúteo mínimo, glúteo médio e o músculo tensor da fáscia lata. Tá? Esses são os 3 músculos laterais da articulação do quadril. E como já disse, os músculos laterais do quadril fazem abdução. Eles fazem o movimento de abertura, né? Que é o afastamento da linha média. Então, quando o membro inferior se movimenta lateralmente para fora e se afasta da linha média, o movimento que está acontecendo é o de abdução. E os responsáveis pela abdução são estes laterais. Glúteo mínimo, glúteo médio e tensor da fáscia lata. Tá? Então, são os laterais, são músculos abdutores da articulação do quadril. E atrás da articulação do quadril, existem 10 músculos. O mais superficial e palpável é o glúteo máximo, tá? Que é o músculo que dá contorno ao bumbum. Na face posterior da coxa, mas passando atrás da articulação do quadril, existem 3 músculos. São os músculos do isquiotibial. Essa musculatura posterior da coxa é chamada de isquiotibial. Há 3 músculos atrás da coxa compondo esse grupo muscular, chamado isquiotibial ou isquiosural, tanto faz. Também chamado de jarrete, só que jarrete é um termo utilizado mais em animais. Né? Seria a musculatura posterior da coxa que está atrás do fêmur do animal, do cavalo, por exemplo. Aqui, né, nós chamamos de isquiotibial ou isquiosural. São 3 músculos, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Então, são os 3 músculos do isquiotibial posteriores da coxa que saem da face posterior do quadril. E eles têm esse nome, né, isquiotibial, né, juntos eles formam esse grupo muscular que tem esse nome isquiotibial, porque são músculos que começam no isquio. Eles têm origem na tuberosidade isquiática, mais especificamente. Por isso são chamados, ou compõem esse grupo chamado isquiotibial. E o tibial é porque quase todos, não todos, quase todos, semitendinoso e semimembranoso, estão inseridos na tíbia. O bíceps femoral não, tá? O bíceps femoral está inserido na fíbula, na cabeça da fíbula, mais posteriormente, mais lateralmente. Tá? Então já foram 4 posteriores do quadril, músculos que fazem a extensão do quadril. Glúteo máximo, médio e mínimo são laterais. O glúteo máximo está localizado posteriormente. Glúteo máximo, os 3 músculos do isquiotibial, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Eles têm sinônimos, tá? O bíceps femoral é chamado também de bíceps da coxa. O semitendinoso é chamado também de semitendíneo. E o semimembranoso é chamado também de semimembranáceo. Mas estes sinônimos, né, estes segundos nomes que eu dei, são menos usados que os primeiros, tá? Geralmente a gente usa bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Foram 4 músculos posteriores. Eu falei no começo da aula que na face posterior do quadril existem 10 músculos. Então faltam 6 músculos, né? Foram 4, faltam 6. Esses 6 que restam são músculos mais profundos na face posterior do quadril. Eles estão por baixo do músculo glúteo máximo. Se fosse possível retirar o músculo glúteo máximo, enxergaríamos por baixo do glúteo máximo esses 6 músculos.
São chamados de músculos pelvitrocantéricos. São 6. Para lembrar mais facilmente destes músculos, os nomes deles, a gente usa o seguinte macete. Eu vou digitar aqui para vocês. OO, GG, PQ. Não sei se alguém já falou, talvez o professor de anatomia tenha falado para vocês a... Opa, peraí que eu não mandei para todos aqui. Mandei sem querer uma mensagem privada para Milene. OO, GG, PQ. Tá? Agora sim, eu acho que todos estão vendo, né? São as primeiras letras dos músculos que formam essa musculatura profunda na face posterior da articulação do quadril. OO são os obturadores, músculos obturadores, interno e externo. GG são os gêmeos, superior e inferior. Então, lá na panturrilha nós temos os gêmeos interno e externo. Aqui no quadril, na face posterior do quadril, nós temos os gêmeos superior e inferior. P de piriforme, talvez o mais conhecido, o mais famoso destes 6 músculos que formam o OO-GG-PQ, dessa musculatura pelvitrocantérica. Ele é muito conhecido por conta da síndrome do piriforme, que é a compressão do nervo ciático na face posterior do quadril e justamente pelo aumento de volume do músculo piriforme. Por isso é chamado de síndrome do piriforme, porque o que costuma provocar a compressão do ciático atrás do quadril é o aumento de volume do músculo piriforme. E o que ali, gente, é de quadrado femoral ou quadrado da coxa, também conhecido como quadrado da coxa. Por favor, não confundam um quadrado lombar. Quadrado lombar é outro departamento, é outro músculo que está mais para cima, está aqui na coluna lombar. Tá? A gente está falando de musculatura do quadril. O músculo posterior do quadril é o quadrado femoral ou quadrado da coxa. Então, eu já tinha falado de 4 músculos posteriores do quadril. Esses mais superficiais, palpáveis, glúteo máximo e os 3 músculos do isquiotibial, bíceps femoral, semitendinoso e semembranoso. E agora eu falei de 6 músculos mais profundos atrás do quadril, localizados debaixo do glúteo máximo, OO, GG, PQ. São chamados de músculos pelvitrocantéricos. Reforçando aqui, né? OO de obturadores, interno e externo, GG de gêmeos, superior e inferior, P de piriforme e Q de quadrado femoral ou quadrado da coxa, tá? Esses posteriores da articulação do quadril fazem extensão no quadril. Mas OO, GG, PQ, né, esses músculos pelvitrocantéricos, eles têm como ação primária a rotação externa do quadril. Então, quando eles contraem lá atrás, eles puxam o trocânter maior do fêmur para trás e para dentro, e isso gera um movimento de rotação externa na articulação do quadril. Tranquilinho aí em relação aos músculos da articulação do quadril? Vou repetir, tá? Então, anteriores, flexores da articulação do quadril, né? Justamente por estarem localizados mais anteriormente na articulação do quadril. Reto femoral, sartório e os 3 do ilio-psoas. Psoas menor, psoas maior e o músculo ilíaco. Os mediais são 5, do menor para o maior. Pectíneo, adutor curto, adutor longo, adutor magno e grácil, sendo o grácil o único biarticular destes músculos mediais. Esses músculos mediais fazem adução, fazem também rotação interna na articulação do quadril. Laterais são músculos que abduzem a articulação do quadril. São eles: glúteo mínimo, glúteo médio e o tensor da face lata. E prestem bastante atenção, tá? Valorizem o músculo glúteo médio. Ele é um importante músculo na estabilização da pelve. Quando a gente caminha, né, quando a gente deambula, tem toda uma movimentação da pelve, e muito dessa movimentação, desse equilíbrio da pelve, essa movimentação da pelve durante a deambulação, durante a marcha, ocorre por ação do músculo glúteo médio. E o glúteo médio ele tem importância até para a articulação do joelho. Existem bons trabalhos mostrando que fraqueza do glúteo médio, aqui na face lateral do quadril, por incrível que possa parecer, né, no primeiro momento, que fraqueza do músculo glúteo médio muitas vezes provoca sintomas na face anterior do joelho. Provoca instabilidade, provoca desalinhamento, provoca alteração na mecânica da patela, da articulação patelofemoral. E isso desencadeia sintomas na face anterior do joelho, né, quando o joelho é exigido, né, principalmente ao descer e subir escadas, durante o agachamento, ao subir e descer rampa, quando se salta, quando se corre, quando se permanece muito tempo sentado com o joelho flexionado, existe muita sobrecarga no joelho, muita sobrecarga
essa articulação mais anterior do joelho chamada patelofemoral. Então, o nome disso é síndrome da dor patelofemoral, tá? Essa presença de sintomas na frente do joelho por instabilidade, por desalinhamento, por alteração na mecânica, no funcionamento da patela, da articulação patelofemoral. Chama síndrome da dor patelofemoral. E existem bons trabalhos atuais, publicados nos últimos 10 anos, em revistas científicas nacionais e internacionais, mostrando que fraqueza de glúteo médio seria uma das principais causas desse desalinhamento, dessa disfunção patelofemoral. Então, olha, ele tem importância tanto na pelve, estabilizando a pelve, quanto importância no alinhamento, na mecânica do joelho da articulação patelofemoral, mais especificamente. Então, os laterais são esses 3 músculos que abduzem a articulação do quadril. E os posteriores da articulação do quadril, 10 ao todo, vamos a eles. Glúteo máximo, os 3 do isquiotibial, bíceps femoral, semitendinoso e sememembranoso, e os 6 músculos pelvitrocantéricos que fazem rotação externa de quadril. Participam da extensão, mas são, acima de tudo, rotadores externos da articulação do quadril, O, G, G, P, Q. Então, obturadores interno e externo, gêmeos superior e inferior, P de piriforme e Q de quadrado femoral. Ou, faltou ar, ou quadrado da coxa. Tá? Então, estes são os músculos do quadril. E, pessoal, não faltou nenhum, tá? Eu falei de absolutamente todos os músculos do quadril. Todos os músculos do quadril que passam pela articulação do quadril, seja anteriormente, medialmente, lateralmente, posteriormente, foram mencionados. Tá bom? Músculos do joelho agora. Músculos que movimentam a articulação do joelho, que cruzam e que movimentam a articulação do joelho. Na face anterior são 4. E os músculos anteriores do joelho são os músculos do quadríceps. São os músculos localizados na frente da coxa. Então, quando você olha aí para a face anterior da coxa, você está olhando para o quadríceps. Tem 4 músculos aí. Eu estou falando de os 4 músculos originais. Já tem livro falando em 5, 6, 7, até 8 músculos compondo o quadríceps. Tá? Mas como o nome indica, né, quadri seriam 4 músculos originais formando o quadríceps. E são os únicos que passam pela face anterior do joelho. E quem passa pela face anterior do joelho não são os ventres destes músculos. É o tendão distal do quadríceps, né? O tendão patelar. É o tendão do quadríceps que passa pela face anterior da articulação do joelho. Os 4 são vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio e reto femoral. Eu já tinha falado do reto femoral em quadril, músculos anteriores do quadril. Volto a falar em músculos anteriores do joelho porque ele é biarticular. Ele cruza tanto o quadril quanto a articulação do joelho. Então, ele é biarticular, por isso que eu estou falando mais uma vez do reto femoral. Ele é parte integrante do quadríceps, então é mais um músculo anterior da articulação do joelho. Pela lógica, os músculos que passam anteriormente no joelho fazem qual movimento no joelho? O que vocês acham? Quando esses músculos anteriores contraem, a tíbia é puxada para frente e para cima. E o movimento de extensão acontece na articulação do joelho. Então, o quadríceps é extensor. Por isso que quando se quer... Muito bem, respondeu ali. Falou flexão, né? Depois corrigiu. Para fazer flexão do joelho, tem que passar atrás da articulação do joelho. O quadríceps está localizado na frente, então ele participa da extensão. É quem faz a extensão do joelho para valer. Por isso que quando se quer fortalecer o quadríceps, a gente pensa em algum exercício, algum equipamento que envolva a extensão do joelho. A gente pede para o camarada fazer extensão do joelho. É claro, quanto mais carga, melhor. Quanto mais repetição, teoricamente, melhor. Maior vai ser o ganho de força do quadríceps, né? Mas por que pedir extensão do joelho para fortalecimento do quadríceps? Porque o quadríceps é extensor do joelho. Então, ao pedir para a pessoa fazer extensão, você está pedindo para que ela contraia o quadríceps. E ao contrair repetidas vezes o quadríceps, fortalece-se o quadríceps. Então, por ser um extensor do joelho, o fortalecimento do quadríceps é conseguido com extensão, quando a pessoa realiza ativamente extensão. E se for um ativo resistido, né, se tiver uma resistência, uma carga, claro, melhor ainda, maior vai ser o fortalecimento muscular. Então, esses são os 4 que passam pela face anterior do joelho. Vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio, reto femoral. O único que a gente não consegue ver
e não consegue palpar é o vasto intermédio, porque ele é mais profundo. Os outros anteriores da coxa, os outros músculos do quadríceps são palpáveis. Se você tiver um quadríceps mais forte, forçando a extensão do joelho agora, você vai olhar para a face anterior da coxa, você vai ver os gominhos, assim, você vai ver os limites dos músculos do quadríceps. Você vai ver que tem mais medialmente próximo ao joelho um volume muscular, aí você está vendo o vasto medial. Na face mais lateral e anterior da coxa, você vai ver um outro músculo, esse é o vasto lateral. Vai ter um passando, um pouco mais fino, passando entre esses dois, que é o reto femoral. Só não vai dar para ver o vasto intermédio, porque ele é mais profundo, ele está por baixo do reto femoral. Tá? Ele desce também retinho na frente do fêmur, ele está exatamente debaixo do reto femoral. Então, o vasto intermédio não pode ser visto, não pode ser palpado por ser profundo ao reto femoral. Então, esses são os 4 anteriores do joelho, são os 4 músculos que formam o quadríceps, músculos que fazem extensão na articulação do joelho. Na face medial do joelho, passam 3 músculos. Esses 3 músculos formam a pata de ganso, ou pes anserini. Passam 3 músculos pela face medial da articulação do joelho e eles estão todos inseridos no mesmo lugar. Esse lugar é que é conhecido como pata de ganso. Medialmente, na tíbia, ali próximo à tuberosidade anterior da tíbia, só que mais medialmente. Então, são 3 os músculos da pata de ganso, né? E como eles estão inseridos assim na pata de ganso, né? Vem um da face anterior do quadril, um da face medial e um lá de trás da articulação do quadril, estão presos no mesmo lugar, eles formariam alguma coisa que lembra a pata de um ganso, né? A pata do ganso, eu não entendo nada de ganso, mas até onde eu sei, a patinha do ganso é alguma coisa assim. Eu acho que tem 3 dedos, tem uma membraninha ligando os dedos, né? Então, lembraria uma pata de ganso, por isso tem esse nome, né? Pata de ganso. Os 3 músculos da pata de ganso, que passam medialmente na articulação do joelho. Sartório, olha o sartório aparecendo mais uma vez, já tinha sido estudado na articulação do quadril. Grácil, e o grácil eu já tinha falado, músculos mediais do quadril, ele é biarticular, eu já tinha alertado. E também o semitendinoso. Então, esses 3 músculos se juntam na face medial do joelho para formar ali a pata de ganso. Esses músculos mediais do joelho rodam a tíbia internamente. Então, faz de conta que isso aqui é o fêmur, isso aqui é a tíbia, tá? Então, quando eles contraem, eles puxam a tíbia em rotação interna, produzindo um movimento de rotação interna do joelho. E eles são flexores também da articulação do joelho, tá? Já vou dar aí uma outra ação de lambuja dos músculos da pata de ganso. Então, os músculos da pata de ganso são sartório, grácil e semitendinoso. Flexores e rotadores internos da articulação do joelho. Na face lateral do joelho, a gente tem um músculo só. Então, não são músculos laterais, mas no singular, músculo lateral, só tem um, que é o trato iliotibial. Tá? É um músculo que passa pela face lateral do joelho. Quando ele contrai, ele roda a tíbia para fora, ele roda o joelho externamente. Então, não é o único, mas é um importante rotador externo do joelho. Existe uma lesão desse músculo chamada síndrome do trato iliotibial, porque é uma lesão do trato iliotibial. Se você tem uma inflamação do trato iliotibial na face lateral do joelho, quando ele está passando ali pela face lateral do joelho, se você tem um processo inflamatório nele, nesse ponto, esse é o seu diagnóstico, síndrome do trato iliotibial. Isso acontece especialmente em atletas e em pessoas que fazem modalidade que envolve a flexo-extensão do joelho. Ficar repetindo flexão e extensão de joelho pode levar o trato iliotibial à inflamação na face lateral da articulação do joelho. Certo? Então, síndrome do trato iliotibial, a inflamação do trato iliotibial na face lateral do joelho. É muito comum em ciclistas. Corredores de rua, às vezes ficam com dor na face lateral do joelho, é porque por conta, né, dos movimentos de flexão e extensão de joelho durante a corrida, o trato iliotibial fica raspando no epicôndilo lateral, fica raspando uma pontinha óssea que tem na face lateral do joelho, e quando ele fica raspando, pode ser que comece um processo inflamatório aqui, nesse ponto do trato iliotibial, gerando a síndrome do trato iliotibial. Então, ciclistas e corredores de rua têm uma elevada incidência de síndrome do trato iliotibial, de inflamação do trato iliotibial junto à face lateral do joelho. O trato iliotibial faz rotação externa de joelho especialmente. E atrás da articulação do joelho, muitos músculos,
Vou falar aqui quais são. Estes músculos mais posteriores são flexores da articulação do joelho. Quando eles contraem lá atrás da coxa, lá atrás do joelho, lá atrás da perna, o joelho faz flexão. A tíbia é puxada para trás, para cima e o joelho flexiona. Os músculos do isquiotibial tinham sido citados lá, bíceps femoral, semitendinoso, semembranoso, a gente já tinha visto na articulação do quadril. Eles passam mais atrás da articulação do joelho também. Então, eles são músculos do quadril, mas são músculos do joelho também, já que os 3 músculos que formam o isquiotibial são biarticulares. Então, os 3 músculos do isquiotibial passam atrás do joelho. Tem um músculo que dá nome à fossa que existe atrás da articulação do joelho, chamada fossa poplítea, né? O músculo poplíteo passa atrás da articulação do joelho. Não é um músculo muito grande, ele começa no fêmur mais lateralmente, passa atrás do joelho e se insere na tíbia mais internamente, mais medialmente, tá? Tem cerca de uns 15, 20 centímetros de comprimento, não mais do que isso. Poplíteo. Quando a gente flexiona o joelho, não se forma um buraco, entre aspas, atrás da articulação do joelho? Esse buraco atrás da articulação do joelho tem um nome, chama fossa poplítea. Fossa porque é um buraco. E poplítea porque o músculo que está atrás do joelho, no fundo dessa fossa, é o poplíteo. Então, calma que tem mais, tá? Músculos atrás da articulação do joelho. Mas esses posteriores fazem flexão na articulação do joelho. Tem um músculo fininho e bem comprido, delgado e fino, que passa atrás da articulação do joelho e vai passar atrás da articulação do tornozelo também, chamado plantar. Então, mais um músculo posterior da articulação do joelho. E, finalmente, os gastrocnêmios, né, que são 2 músculos da panturrilha, né, são 2 dos 3 músculos do tríceps sural, ou também conhecidos como gêmeos, interno e externo. Então, os gastrocnêmios, medial e lateral, ou gêmeos interno e externo, também passam atrás da articulação do joelho. Eles começam no fêmur, mais posteriormente no fêmur, e passam atrás da articulação do joelho. Então, esses são músculos posteriores da articulação do joelho, são músculos que fazem flexão nessa articulação. Como eu fiz na articulação do quadril, eu vou repetir aqui os músculos do joelho. Anteriores, músculos do quadríceps. Vasto medial, vasto intermédio, vasto lateral e reto femoral. Os mediais, músculos da pata de ganso. Sartório, grácil e semitendinoso. Vejam que o semitendinoso ele é tanto parte da pata de ganso quanto um integrante do isquiotibial. Como ele é mais póstero medial no joelho, então ele faz parte tanto do isquiotibial lá atrás, quanto parte da pata de ganso na face medial do joelho. Flexores e rotadores internos do joelho, né, os músculos da pata de ganso. Músculo no singular lateral da articulação do joelho, trato iliotibial. E atrás da articulação do joelho tem uma galera, né, são vários músculos atrás do joelho, flexores da articulação do joelho. Os 3 do isquiotibial, o poplíteo, o plantar e os gastrocnêmios medial e lateral, também conhecidos como gêmeo interno e externo, que são os músculos da panturrilha, né? Quando você força assim, a plantiflexão do tornozelo, você vê que tem um músculo mais volumoso medialmente, né, na panturrilha, e outro mais lateralmente. O mais medial é o gastrocnêmio medial. O mais lateral é o gastrocnêmio lateral. Acho que dá para perceber quando você contrai assim, que eles passam atrás da articulação do joelho. Então, são mais 2 músculos posteriores da articulação do joelho. Galerinha, tudo bem até aqui? Certo. E agora os músculos do tornozelo, que cruzam e movimentam a articulação do tornozelo. Passando na frente do tornozelo, passando mais anteriormente na articulação do tornozelo, há 3 músculos. Tibial anterior, e o tibial anterior é o mais importante desses 3. Tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. Se você fizer, ao mesmo tempo, extensão do hálux, extensão de todos os dedos, né, dos 4 últimos dedos também, e dorsiflexão do tornozelo, talvez, olhando para a face anterior do tornozelo, talvez você consiga enxergar os tendões destes 3 músculos. Tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. Em via de regra, músculos localizados mais anteriormente no tornozelo fazem dorsiflexão. Quando a ponta do pé vem para cima, né, tem-se o movimento de dorsiflexão. É um movimento osteocinemático do tornozelo.
conhecido como dorsiflexão. Então, os anteriores do tornozelo, tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos, são músculos dorsiflexores da articulação do tornozelo. Na face medial do tornozelo, existem 3 músculos, e os 3 estão passando atrás do maléolo medial. Atrás do maléolo medial existe um túnel, né? Se você olhar, se você pegar na face medial do tornozelo, saber que atrás do maléolo medial, entre o maléolo medial e o calcâneo, tem um túnel, chama túnel do tarso. Por favor, não confundam com o túnel do carpo, né? Que está localizado aqui na face anterior do punho. Lá no tornozelo, na face medial do tornozelo, é o túnel do tarso. No tornozelo é o tarso, no punho fica o carpo. Passando dentro do túnel do tarso, atrás do maléolo medial, portanto, na face medial do tornozelo, 3 músculos. Tibial posterior e agora os flexores longos. Na face anterior são os extensores, na face medial são os flexores. Flexor longo do hálux e flexor longo dos dedos. Então, esses são os mediais. E, em via de regra, músculos mediais fazem a inversão do tornozelo. Então, enquanto os músculos anteriores fazem dorsiflexão, os músculos mediais, que passam aqui mais medialmente, fazem o movimento de inversão, que é quando a planta do pé se volta para dentro. Quando você vira a planta do pé para dentro, medialmente você está fazendo o movimento de inversão. São estes 3 músculos que estão te ajudando a fazer a inversão do tornozelo. Não só, mas especialmente eles. Tibial posterior, flexor longo do hálux e flexor longo dos dedos. Na face lateral do tornozelo, existem 2 músculos. São os fibulares, curto e longo. Eles têm esse nome porque começam na fíbula. Eles começam na fíbula, na face lateral da perna, e descem pela face lateral do tornozelo, chegando à face lateral do pé. O fibular longo tem esse nome porque ele começa mais em cima na fíbula, e ele vem descendo e ele não para na face lateral do pé. Ele cruza a planta do pé e vai se inserir apenas debaixo da base do primeiro metatarso. Então ele é bem comprido, né? Ele sai na face lateral da perna, mais superiormente, cruza a face lateral da perna, do tornozelo do pé, a planta do pé, para se inserir debaixo do primeiro dedo, pessoal, debaixo da cabeça do primeiro metatarso. Então olha como ele é mais comprido que o fibular curto, né? Esses 2 laterais, fibular curto e fibular longo, quando eles contraem aqui assim, lateralmente, eles fazem esse movimento aqui com o tornozelo, que é quando a planta do pé se volta lateralmente, se volta para fora. Esse movimento é chamado de eversão. Então, os fibulares, os laterais do tornozelo, são eversores da articulação do tornozelo. E atrás da articulação do tornozelo estão os músculos do tríceps sural, os músculos da panturrilha. E esses músculos do tríceps sural passam atrás do tornozelo através do tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles é o tendão distal destes músculos mais posteriores da perna. Então, os 3 músculos do tríceps sural são os gastrocnêmios, ou gêmeos, medial e lateral, e por baixo deles tem um outro músculo, esse eu não tinha comentado ainda, que é o sóleo. Eu ainda não tinha falado dele, porque ele é uniarticular, ele cruza só a articulação do tornozelo. Ele começa na tíbia e desce. Ele não passa atrás do joelho como os demais músculos do tríceps sural. Ele começa na tíbia, mais em cima, é verdade, mas não cruza a articulação do joelho, não é um músculo do joelho, e desce para passar atrás do tornozelo através do tendão de Aquiles. Então, essa musculatura da face posterior da perna corresponde ao tríceps sural, a esse grupo muscular chamado tríceps sural, que é formado por gastrocnêmios, medial e lateral, ou gêmeos, medial e lateral, tanto faz. E é comum lesão do gêmeo medial, estiramento, distensão em atleta, é comum. Estiramento, distensão, né? Lesões musculares, muitas vezes mais simples, né? Com processo inflamatório menor, com número de fibras rompidas um pouco menor, né? O que caracterizaria o estiramento e a distensão parcial. Do gêmeo interno, gêmeo medial, tá? É bastante lesado. Então, os 3 músculos do tríceps sural, os gastrocnêmios, medial e lateral, e o sóleo. E tem mais um passando atrás da articulação do tornozelo, que é o plantar. Eu falei que tem um músculo atrás do joelho, que é fino, né, delgado, eu usei esse termo, e longo, chamado plantar. Ele passa atrás do joelho, ele vai passar lá embaixo, atrás do tornozelo também. Esses músculos que passam atrás do tornozelo fazem o movimento de plantiflexão. Quando eles contraem aqui atrás da panturrilha, na panturrilha, né, aqui atrás da perna, da tíbia, tem-se esse movimento. A ponta do pé se movimenta para baixo.
gerando um movimento de plantiflexão na articulação do tornozelo. Tanto que, para fortalecer panturrilha, a gente pede para o sujeito realizar plantiflexão. Então, fazendo algum exercício que envolva plantiflexão ativa, resistida, né, com carga, são fortalecidos os músculos plantiflexores do tornozelo, esses músculos mais posteriores, principalmente o tríceps sural. Então, vamos dar uma recapitulada como a gente fez nas outras duas articulações do membro inferior. Os mais anteriores, responsáveis pela dorse, tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. Os mais mediais, participantes do movimento de inversão do tornozelo, tibial posterior, flexor longo do hálux e flexor longo dos dedos. Dois músculos laterais, na perna, no tornozelo, responsáveis pela eversão do tornozelo, que é quando a planta do pé se movimenta para fora, né, se dirige para fora. Então, o movimento que está acontecendo é o de eversão. Esses laterais eversores do tornozelo são os fibulares, curto e longo. E os mais posteriores do tornozelo, músculos que fazem plantiflexão, né, que é quando a ponta do pé se movimenta para baixo, se está fazendo o movimento de plantiflexão do tornozelo, os músculos que passam atrás do tornozelo, responsáveis por esse movimento, são o músculo plantar e também os três músculos do tríceps sural, os três músculos da panturrilha, os gastrocnêmios medial e lateral e o músculo sóleo. Para finalizar, quando você quer fortalecer o músculo, você quer fortalecer o músculo X, você tem que pedir para a pessoa, né, para o paciente, para o aluno, realizar o movimento que aquele músculo é responsável, o movimento que aquele músculo faz. Você quer fortalecer o músculo X? Então peça para a pessoa fazer ativamente um movimento que gere contração do músculo X. Por exemplo, quer fortalecer músculo que faz dorsiflexão. Então, você precisa pedir para que a pessoa faça o movimento de dorsiflexão do tornozelo. Pedindo para que ele faça dorsi, os dorsiflexores farão contração e com a contração do músculo ele é fortalecido. A ideia é essa. E como eu já disse algumas vezes para vocês, quanto maior for o número de repetições, quanto maior for a carga que se aplica a esse movimento, maior vai ser o recrutamento muscular, teoricamente maior vai ser o fortalecimento que se atinge com o músculo. Tá? E deixa eu só, vou colocar mudo aqui para todos vocês, tá? Apareceu um áudio aqui. E para alongar o músculo, aí você não tem que pedir para a pessoa fazer um movimento que aquele músculo realiza. Você tem que fazer movimentos que vão produzir o afastamento da inserção em relação à origem. Ou seja, você tem que fazer movimentos contrários às ações. Você quer fortalecer, você quer alongar o músculo que estende a articulação do joelho? Então, para alongar, você precisa forçar a flexão da articulação do joelho. Ou seja, fazer movimento contrário à ação para alongar. Tá? E solicitar para que a pessoa faça o movimento que aquele músculo que você quer fortalecer para gerar um ganho de força muscular. Então, quer fortalecer? Peça para a pessoa fazer o movimento que aquele músculo realiza. Quer alongar? Tem que fazer o movimento contrário, porque é movimento contrário que vai afastar a inserção da origem e que vai distender, vai forçar o alongamento e deve melhorar a elasticidade, deve melhorar a extensibilidade do músculo em questão. Ok? Galera, eu vou interromper a nossa gravação, tá?